Olá, galera, mais uma aula de história. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre as navegações, ou seja, nós vamos estudar aqui o período das navegações europeias, né? Ou seja, a gente vai observar as questões das navegações oceânicas, né? Como nós observamos aqui, essa representação, né, aqui que nós estamos observando, é a representação de caravelas, né, nos tradicionais azulejos portugueses, Lisboa, né, Portugal, as caravelas não eram grandes, né, grandes navios, né, ao contrário das pesadas barcas, né, que navegavam no Mediterrâneo. A caravela era um navio adequado para carregar pequenas quantidades, né, de mercadorias de alto valor, ou seja, a tripulação das caravelas era de apenas 20 homens, né, aproximadamente, que geralmente, né, dormiam nos convés, né, exceto quando chovia, né, essa aqui é uma imagem, né, uma fotografia tirada em 2017, né, e aqui a gente continua observando, né, ou seja, Bartolomeu, o primeiro navegador, né, ou seja, a gente vai conhecer aqui um pouco, né, que na cidade de Lisboa, em agosto de 1487, né, a esquadra portuguesa partiu para o Oceano Atlântico. Não era a primeira vez, né, que os portugueses navegavam em alto mar, mas essa viagem era especial, né, pois a missão envolvia grande risco, né? Aqui a imagem, né, que representa, né, Bartolomeu, né, ou seja, navegador português, né, Bartolomeu Dias, gravura, né, de autor desconhecido do século XIX, né, de uma coleção particular. E a gente continuando, a gente vai observando a questão dos conhecimentos geográficos, né, e questões religiosas, né, da época, né, ou seja, que o conhecimento geográfico dos europeus, né, no final da Idade Média, né, estava baseado somente em observações da natureza, mas também relatos, né, de viajantes, em fábulas, né, e principalmente no modo como a Igreja, né, católica representava, né, o mundo. Muitas pessoas da época da expansão marítima, né, europeia achavam, né, que o nosso planeta era um centro, né, que era o centro do universo, conforme dizia a Igreja Católica, né? Então, aqui essa imagem do lado, né, ela representa, né, os monstros marinhos, né, atacando as embarcações das gravuras, né, no ano 1560. Os navegadores acreditavam, né, no oceano havia seres amedrontadores, né, e perigosismo, né? Então, aqui a imagem, né, retratando essas questões, né, de contos, né, que alguns viajantes navegadores contavam. E também a gente observando, né, a questão, aqui é um mapa, né, conhecido como um mapa mundi da época, né, ou seja, do ano de 1480, né. Esse mapa, né, a gente observa que seguia, né, os padrões religiosos no período medieval, né, o paraíso terrestre, né, que eram representados no alto, de onde saem, né, os rios Tigres, né, Eufrates, Nilos e Ganges, né, ou seja, no centro está Jerusalém, considerada, né, a cidade da Paixão de Cristo, né, ou seja, biblioteca, né, de Morgan, né, Nova York, nos Estados Unidos. Dentro dessas questões, né, eles colocavam na questão do mapa mundi, que era que oferecia, né, uma visão de conjunto, né, do mundo, né? E na questão náutica, né, diz respeito, né, que é o próprio da navegação. Também tem as questões canibal, né, que é a pessoa que se alimenta, né, de carne. E aqui a gente continuando, né, nossa aula de hoje, nós observamos aqui na dianteira das navegações, nós vamos observar que os perigos reais, né, imaginários, né, envolvidos na travessia, né, dos Oceano Atlântico, né, não impediam, né, que os navegadores europeus se lançassem, né, a esse desafio. Para eles, né, o objetivo de enriquecer compensava o alto risco, né, que eles iam enfrentar nos mares, né? Então, os primeiros europeus que se lançaram à navegação atlântica foram os portugueses, né, no século XV. Alguns fatores, né, vão explicar, né, a esse pioneirismo, né, de Portugal na corrida, né, em direção ao Oriente
pelo Oceano Atlântico, né? Uma delas está relacionada com a localização geográfica, né, que era favorável, situado ao sudoeste da Europa, e Portugal banhado pelo Oceano Atlântico, né, ou seja, facilitando a saída das embarcações. E também a gente observa que Portugal era uma monarquia centralizada, ou seja, e financiava as expedições marítimas, né, dando início à expansão do século XV, né? E os portugueses reuniram, né, técnicas náuticas para a navegação do longo curso, né, com base em conhecimentos náuticos, né, adquiridos com os árabes, né, que ocuparam e dominaram, né, durante séculos, né, a Península Ibérica, né, e também com os venezianos e os genovenses, né, ou seja, e aqui a gente observa nessa imagem que é a vista, né, de Gênova, né, em pintura de Cristóforo, né, de Graça, né, 1596, né, baseado em um desenho, né, de 1481, quando Portugal se lançou, né, nas expedições marítimas do Oceano Atlântico, né, Gênova era, né, um dos principais centros comerciais do mar Mediterrâneo, né, então aqui é a imagem da vista, né, de Gênova, na Itália, né. Nós continuando, né, observando que a arte de navegar, né, que os portugueses sabiam, né, das navegações oceânicas, né, ou seja, na teoria sabiam tudo ou quase tudo, né, estudaram os mapas antigos, capricharam, né, no norte, né, aprendizado dos portulanos, né, mapas técnicos para orientar a navegação, né, os portugueses também reuniram, né, os melhores, né, sábios das cosmografia, né, isto é, a parte de astronomia, né, da astronomia que estuda o universo. E com isso, né, eles também se beneficiavam, né, dos instrumentos náuticos, né, vale destacar pelo menos 3 tecnologias, né, de ponta utilizadas nas navegações daquele tempo, né? Nós podemos observar, antes de tudo, né, as caravelas, né, que era um navio leve, que era adequado, né, para carregar mercadorias, né, de grande valor. As caravelas, né, podiam, né, carregar até 50 toneladas de carga em mar aberto, né? Aí do lado vocês observam, né, a imagem, né, das caravelas, né? Outros instrumentos utilizados na época, a bússola, né, conhecida pelos marinheiros como uma agulha, que era o instrumento, né, de navegação mais importante a bordo, né, ou seja, inventada na China no século IV antes de Cristo, né? Tem uma agulha, né, magnética que é atraída, né, pelo norte da Terra. Desse modo facilita as navegações, né, determinar os outros 3 pontos, né, cardeais, que sul, leste e oeste, né, e assim localizar-se no oceano, né. Isso aqui a gente observa, né, a bússola, né, europeia do século XVI, né, de coleção particular, né. Também existia o astrolábio, né, outra tecnologia importante, né, um antigo instrumento para medir a altura dos astros acima do horizonte. Consistia, né, em um círculo, né, por cujo interior corria, né, uma régua manejável, né, e passou a ser feito, né, de cobre para ficar mais preciso, né. 2 pessoas eram necessárias para manejar o astrolábio, né, uma para suspendê-la na altura dos olhos, alinhando a régua com o sol, e a outra, né, para ler os graus marcados, né, no círculo, né. Aqui a gente observa, né, a astrolábio, né, que foi fabricado na Europa no século XIV, né, também de uma coleção particular. E a gente observando também, né, o apogeu, né, das viagens portuguesas, como se deu nesse apogeu, né, das viagens, né? Se deu por Bartolomeu Dias, né, que sabia que ultrapassar o cabo das tormentas, né, não seria fácil, mas a riqueza, né, do Oriente valia o risco, né? Ao dobrar o cabo das tormentas, passaria do Oceano Atlântico, né, para o Oceano Índico, abrindo caminho marítimo para o Oriente.
E a esquadra de Bartolomeu, né, Dias partiu de Lisboa em agosto, né, mas só avistou o Cabo das Tormentas meses depois, né, em janeiro de 1486, né, e enfrentou tempestade, raios, né, e após algumas tentativas, atravessou o trecho mais ao sul, né, do continente africano. E com isso, né, também chegando, né, à Índia, né, nos anos seguintes, né, a façanha de Bartolomeu Dias, né, os portugueses se dedicaram a preparar, né, a grande viagem, né, para o Oriente. O rei português Dom Manuel nomeou, né, Vasco da Gama, né, para o comando dessa missão, por conta, né, de sua boa experiência, né, em batalhas navais, a habilidade militar, né, dos navegantes, podia fazer a diferença quanto a esquadra, né, portuguesa entrasse, né, em contato, né, com os indianos, pois não se sabia como seria recebida, né? Então, aqui nessa imagem a gente observa a saída, né, por onde é o percurso, né, para até chegar na Ásia, né, ou seja, a Índias, né? Todo o percurso aqui que a gente observa, né, as expedições de Bartolomeu, né, Dias e Vasco da Gama até chegar à Índia. E nós observamos também que a descoberta, né, do Novo Mundo, essa descoberta, né, a rainha deu apoio político, né, e algum dinheiro a Colombo, né? O restante de que precisava, ele conseguiu, né, com mercadores, né, italianos e com irmãos Martins e Vicente Pison, né, navegadores experientes, né, da época. E em agosto de 1492, Colombo, né, partiu, né, com 3 navios, né, garantindo que chegaria à Índia, né, em 30 dias. No entanto, né, passaram-se os meses, né, e de agosto e setembro, nenhuma terra era vista, né? E a comida e a água já estavam, né, acabando, né? E os marinheiros se apavoraram, né? Como a gente observa aqui nessa imagem, né? Essa imagem aqui é representada, né, do primeiro desembarque de Cristóvão Colombo, né, em outubro de 1492, né? Ou seja, gravura, né, que foi retirada também de uma coleção particular. Então, aqui a gente observa, né, aqui a representação, né, do primeiro desembarque de Cristóvão Colombo, em outubro de 1492. E a gente observa, né, Novo Mundo ou Falsa Índia, né, que é isso, né, o ânimo, né, da tripulação da esquadra de Cristóvão Colombo, né, mudou apenas na madrugada do dia 2 de outubro de 1492, né, quando o mar hoje gritou terra à vista. Foi uma festa, né, pouco mais de 2 meses depois, né, de partirem da Espanha, os navios chegaram, né, ao que parecia ser uma pequena porção de terra. Para Colombo era alguma ilhota, né, da Índia ou da China, né? A porção de terra, contudo, não estava localizada, né, no Oriente, né? Colombo havia chegado em uma ilha nas Antilhas, né, na América Central, e logo a chamou de São Salvador. Ao navegar um pouco mais pela região, descobriu também uma ilha que foi chamada de Espanhola, né? Depois retornou para a Europa e fez ainda mais 3 viagens, né? Essa imagem aí do lado, né, é a descoberta da América por Cristóvão Colombo, né? Essa imagem de 1558, né? Ou seja, no Museu São Salvador Dalí, né? São Petersburgo, né? Estados Unidos. Então, gente, essa foi mais uma aula. Até a próxima, se Deus quiser.